Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo confirmar que o presidente Alessandro Barcelos apareceu na sala de entrevistas do estádio Beira-Rio para confirmar a demissão de Magrão. Ele não é mais o dirigente do Inter, o gerente esportivo. O presidente agradeceu o Magrão, que fez uma função nova, disse que é uma função nova no futebol brasileiro, nova também para ele que vinha de outras funções, mas basicamente a gente precisa aqui explicar exatamente os motivos que levaram a direção a cortar mais uma cabeça no vestiário. Bom, a primeira questão foi o presidente Barcelos dizendo que quando os resultados não acontecem, eles precisam mudar. E as mudanças precisam acontecer. A direção não pode sentar em cima de, olha, não vamos mudar nada e tal. Diz que já vinha e deixou nítido que já vinha pensando nesta situação, mas que manteve Magrão porque ele seria importante, fundamental nesse processo de transição, da troca do treinador, saída do Kudê e vinda do Roger. E aí, 21 dias depois da estadia do Roger aqui, ele já está adaptado, já teve a transição, já entendeu todos os setores do clube e por isso o Magrão também está saindo. Então, soma as duas questões. Os resultados não estavam bons, o trabalho não estava dando certo e aí automaticamente precisava mudar. Ele não fez antes, segundo o presidente, justamente porque ele precisava fazer essa transição do trabalho do Kudê do Roger. A partir do momento que ela aconteceu, vem o corte, vem a cabeça e vem a situação, uma nova mudança. Só que é óbvio, o presidente confirmou que as informações que estavam surgindo na rede social acabaram impactando na saída do jogador, do comandante do vestiário, perdão, do Magrão, ex-jogador, hoje coordenador, antes, né? Coordenador agora não é mais. Se você não sabe, Thiago Suman, jornalista, fez uma série de reportagens apontando situações, primeiro, da atuação do Magrão na contratação do centroavante Luca Drummond, que o Magrão admite que indicou o jogador, admite, não quero entrar nessa polêmica, porque senão aqui tudo que eu falo pode ir para um lado ou para o outro e aí depois me gera mais incomodação. Mas basicamente, para eu não errar aqui muito, a situação é sobre a situação do Luca Drummond e também o fato do Magrão ter atuado como empresário no seu passado, ter dito que já não era mais empresário, mas que atuou pouco antes de entrar no Inter, enfim, são situações que foram levantadas e que não estão de fato bem esclarecidas. Mas o presidente apontou que estas informações divulgadas na rede social, na verdade é o trabalho do Thiago Suman, que é um jornalista. O presidente disse o seguinte, que isso acabou impactando. Que essa exposição da vida profissional anterior ao Inter impactou na última semana muito no trabalho do Magrão. Ele até citou que o tipo sanguíneo do Magrão, ao ver todas essas situações sendo levantadas, acabou fazendo com que ele impactasse o seu trabalho e não conseguisse trabalhar direito. E aí a direção já sabia que iria fazer isso logo após concluir-se a transição, então somou os dois fatos. Olha, o Magrão, o Inter não estava tendo resultados com ele, precisava manter ele apenas para a transição já estava bem adiantada ou quase concluída, e aí tiveram esses episódios que nesta última semana escalonaram e a direção resolveu por deixá-lo sair, até porque o presidente falou, ele vai ter que se defender disso e agora ele está livre para se defender. Bom, sobre Luca Drummond, que é uma das acusações do Magrão ter participação na contratação do Luca Drummond, que teria sido um jogador reprovado lá atrás pelo Gustavo Grossi, antigo chefe da base, e que o Magrão colocou dentro do Inter. O presidente está dizendo que o processo de contratação do Luca Drummond respeitou a todas as contratações anteriores do Inter da base e ele foi aprovado pelos caras da base. Mas se defendeu dizendo que o clube não pagou absolutamente nada pelo jogador. Ele veio livre no mercado e com um salário baixo, condizente com salários da base e um contrato curtíssimo, somente até ao final do ano que vem, na virada do ano que vem. Então, absolutamente não tem nada de anormal nesta contratação. A outra, o Luca Drummond, segundo ele, só jogou no time profissional por um pedido do técnico Eduardo Kudê. E disse Alessandro Barcelos que ele é testemunha ocular desta situação porque estava no treinamento junto com o Kudê, que o Kudê viu o garoto e disse, eu quero ele no principal a partir de agora. E relembrou que o técnico Roger Machado também já utilizou o Luca Drummond em outras partidas do Campeonato Brasileiro. E disse, isso é escolha técnica. Ou acham que todos os técnicos também estão fazendo alguma coisa para privilegiar este jogador. Contou uma situação que ninguém sabia, que no contrato do Magrão tem uma cláusula que especificava que ele não poderia mais usar essas funções conflitantes com a situação do Inter. E que quando ele assinou o contrato, antes da assinatura, o Magrão apresentou um documento da CBF que foi exigido pelo Inter, mostrando que a empresa dele não estava mais credenciada na CBF
para atuar como empresário e tudo mais. Então, o Magrão não poderia atuar como empresário. E é isso que o presidente está dizendo. Uma outra situação foi que o jornalista Thiago Suman colocou que um áudio vazado que o filho do Magrão relatava que estaria vindo para o Internacional, que ele jogaria nas categorias de base do clube e que já teria aprovação do próprio presidente Barcelos para isso. O presidente garantiu que ele nunca autorizou e não autorizaria a contratação do filho do Magrão, que embora isso já tivesse acontecido em outros momentos, que em outras circunstâncias filhos de pessoas ligadas ao Inter já jogaram na base, ele não faria isso agora, no atual momento que o mundo está vivendo, porque sabe que geraria muita polêmica, se falaria muita suspeita, mesmo, e ele disse, nem tô falando da questão técnica, o presidente indicou que mesmo se ele tivesse critério técnico para jogar no Inter, para evitar a polêmica, evitar toda a situação, ele não aprovaria esta questão. E agora, para fechar, depois de defender esses dois pontos cruciais da matéria jornalística do Thiago Suman, o presidente garantiu que vai ir no mercado contratar a reposição do Magrão, mas que ainda não sabe quais nomes buscará, talvez busque mais de um, diz que às vezes tu não tem só numa figura a situação toda ideal, tu pode trazer mais do que uma para fazer a complementação desta situação. Enfim, um resumo do que disse o presidente Barcelos, especificamente sobre este assunto do Magrão, que eu queria contar aqui para todo mundo. Já pagou teu IPVA? Licenciamento, multa, tá tudo certinho? Se tu pagou, dorme tranquilo, não te incomoda. Se tu não pagou, a Zapay tá aqui para te ajudar, para tu não parar na próxima blitz apavorado porque tu não pagou IPVA, vai levar multa, guincho, aquela coisa toda. Baixa a Zapay aqui na descrição no primeiro comentário, esse aplicativo que tá aparecendo para ti na tua tela, e vai acontecer o seguinte, tu vai colocar a placa do teu veículo e vai ver quanto que tu deve pro governo. Aparecendo ali o débito, parcela em 12 vezes no cartão. Mais do que isso, tem um código promocional chamado JBFilho20 que te dá 20% de desconto nas taxas do pagamento. Baixa a Zapay na descrição no primeiro comentário, parcela tudo em 12 vezes e coloca meu código lá no final que tu vai ter descontinho nesse primeiro pagamento aí com a Zapay, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.